amigos da Rede Curatas. Sim, porque já somos uma rede. Vários convidados aqui no nosso videocast, né, Cássia? Exato. E hoje o assunto também, todos são imprescindíveis, mas esse eu acho que, assim, não tem como a gente não falar disso, que é a cultura nas empresas. Então, eu queria já que a Cássia se apresentasse um pouquinho, apresentasse o nosso ilustre convidado, o Diogo Bronner. Cássia. Legal, obrigada, Alice, que bom estar aqui de novo para um papo com você. Hoje a gente está aqui com o Diogo Bronner, um amigo, um colega de trabalho, um fornecedor, um cliente, enfim, uma pessoa com quem eu já mantenho relações de trabalho há muito tempo. Diogo, bem-vindo aqui ao videocast Somos Curatas. Vou falar rapidamente do seu currículo e depois vou passar a bola para você se apresentar. Tá legal? Tá bom. O Diogo é formado em publicidade, em propaganda e marketing pela SPM e tem pós-graduação em ciências do consumo aplicado. Ele tem experiências em multinacionais, em consultorias, em empresas do varejo e também em startups. Diogo, o que você fez nesse mundão por aí? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional. Fazemos qualquer negócio, né? Ó o comunicador multitarefa. Eu comecei trabalhando na área de marketing de empresas como Diageo, PepsiCo, e depois disso eu meio que comecei a ver que o meu caminho era outro, era um caminho que ia mais para treinamento, para comunicação. E foi onde eu me encontrei. Me encontrei trabalhando num ambiente menor, num ambiente que eu tinha mais autonomia, que eu podia ter conversas onde as pessoas estavam se escutando de um jeito mais legal com os clientes. E hoje eu sou sócio da Yatarrei, que é uma empresa de consultoria. A gente trabalha com mudança organizacional e a gente trabalha com isso muito no âmbito da aprendizagem, muito no âmbito da educação. A gente é chamado pelos nossos clientes para isso. Eles buscam uma mobilização das pessoas, eles querem engajar as pessoas e eles nos procuram para tornar aquilo que eles querem comunicar, aquilo que eles querem ensinar para as pessoas, mais simples e mais mobilizador. Então, esse é o meu trabalho hoje. Isso passa por estratégia, isso passa por cultura, passa por propósito, passa por trade marketing, às comunicação, vezes. né? Porque sempre comunicação, Alice, sempre comunicação. É o meio. E conta como é que você, acho que mais do que nunca, essa demanda das empresas, né? Essa demanda ela é latente nas empresas, porque as coisas estão mudando de uma forma cada vez mais rápida, né? É uma mudança acelerada que as pessoas não conseguem compreender a mudança ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, processos que engajam e comunicam, eu acredito que se tornam cada vez mais necessários. Como é que você está entendendo hoje o cenário das empresas, né, das organizações aqui no Brasil, do porte de empresas que você atende atualmente, essa mudança, essa transformação e como elas estão buscando ajuda? Eu acho que tem uma ajuda que é quase uma terapia primeiro, que é vamos entender o que está mudando primeiro. Porque nem sempre eles têm clareza do que está mudando. Assim, precisamos comunicar, precisamos engajar, precisamos mobilizar as pessoas. Tá, me conta o que está mudando. E essa é uma hora que gera um engasgo. Então, a gente olhando de fora vai meio que pensando alguns pontos e ajudando eles a criar essa história, construir essa história para contar para as pessoas o que está mudando, como que aquilo é diferente. Quer dizer, o cliente bate na sua porta e a Yatarrei existe há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. O cliente bate na sua porta, ele não sabe muito bem o que ele quer, o que ele vai comprar. Você tem que fazer, essa jornada de compra passa por entender qual que é o problema para depois oferecer a solução. É muito curioso, Alice, porque quando a gente vai comprar alguma coisa, você acha que a gente acha que sabe, mas na hora que alguém começa a fazer uma pergunta pra gente, fala, eu não tinha pensado nisso aí ainda, não sei, vamos lá, vamos explorar um pouquinho disso. E acho que o nosso processo de venda, ele também tem um pouco esse caráter de ajudar o cliente a entender a própria demanda, a própria necessidade, né? Para ser mais assertivo, para que a gente consiga um resultado melhor na comunicação, e porque a gente se caracteriza como um especialista em educação, um especialista em treinamento. Mas eu não sou um especialista em sustentabilidade, eu não sou um especialista em estratégia dos diversos setores. O tema, a diligência está dentro da empresa. Está dentro da empresa. Então, a gente trabalha muito vamos buscar quais são os pontos que são mais mobilizadores aqui. E, às vezes, o próprio cliente não tem essa clareza, mas na hora que você fala para ele, me conta mais sobre isso, me explica, e ele tem que escolher um jeito de explicar, ele está pegando aquilo que é mais forte, aquilo que é mais mobilizador. Ah, que legal. Ou seja, a escuta de vocês na hora de captar a necessidade do cliente, eu acho que ela é essencial, né? Porque
Dali já pode surgir, inclusive, os pontos que vocês vão destacar aí na entrega do trabalho. A gente acredita muito nisso, viu, Ká? Em escutar, né? E acho que esse é um grande diferencial da forma como a gente trabalha, que a gente trabalha capacitação, treinamento, não só como um despejo de conteúdo. Mais do que eu, quem sabe daquele tema é o próprio colaborador. Então, a gente gosta de fazer perguntas que façam com que eles nos tragam as respostas, né? A minha sócia é uma pessoa já bastante experiente, trabalha com RH há muitos anos, ela fala, a gente dá os pontos e quem liga os pontos são as pessoas. Né? E eles constroem, através desses muitos pontos, a história que está sendo contada. O desenho é deles. E o que eles mais demandam hoje em dia? Assim, tem 15 anos, eu queria que você fizesse um pouco uma linha do tempo. Assim, o que eles demandavam antes? O que mudou? Como é que está demandando agora? Uma linha do tempo, essa é uma boa pergunta. Eu acho que vinha muito por estratégia, né? Começava como estratégia. Precisamos contar para as pessoas o que a gente vai fazer, para onde essa empresa está indo nos próximos 5 anos. Esse era o começo. A missão, visão, valores. Missão, visão, BSC, valores. né? A onda do BSC. Queremos ser a melhor empresa. Ser a melhor. Queremos ser a melhor empresa de tal. Começava com isso. E os outros temas, eles permeavam a estratégia. Então, tinha sustentabilidade? Tinha, era um objetivo que estava lá no cantinho. Tinha cultura? Tinha, era um objetivo que estava lá no outro canto. Mas eles não eram o ponto central de um projeto, de uma transformação. E acho que isso é uma das grandes mudanças que estão tendo. Eles se tornaram tão ou mais importantes e talvez até a própria estratégia. Né? A gente lê isso o tempo inteiro agora, né? Não há outra estratégia que não a sustentabilidade. Né? Não há outra estratégia que não a gente fortalecer a nossa cultura. E acho não há outro caminho para um negócio que não gerar algum impacto. Né? Pensar que o caminho de um negócio é o lucro, eu acho que também positivo, né? O ESG entra aí, então tem o planejamento, ele não deixa de existir, mas assim, também esse planejamento estratégico de 5, 10 anos não existe mais, né? Assim, esse longo prazo. Eu acho que ele existe à medida, mas ele é menos duro, menos concretizado. Ele é mais flexível. A gente tem muita certeza do que a gente vai fazer no próximo ano. E a gente tem alguma certeza de 3 anos e a gente tem um vislumbre daqui a 5 anos. Mas vamos mirar para lá. É interessante, assim, outro dia eu estava discutindo isso, a gente tem conversas também muito produtivas no LinkedIn, né, e tal, nessas redes profissionais, da mudança do mundo VUCA pro mundo Bunny, né? E aí tem gente que acha bobagem, né? Tem gente que defende, eu não vou ficar aqui, não vou tomar nenhuma posição, mas assim, só vou deixar isso um pouco mais claro, né? Então aquele VUCA, o mundo volátil e tal, pro Bunny, que é o mundo incerto, aí tem as siglas, depois a gente coloca no episódio explicando mais, viu, gente? Mas assim, como é que... E o Bunny é muito caracterizado por esse mundo incerto. Como é que você vai ter certeza do que acontece ano que vem, né? Ninguém sabia da pandemia, ninguém sabe o que vai ser pós-pandemia, então as pessoas estão assumindo, as pessoas e as empresas estão assumindo essa incerteza, né? Eu acho que elas estão assumindo e elas estão trabalhando mais no sentido de se construir como empresas capazes de lidar com essa incerteza. Acho que muitos dos projetos de cultura que eu vejo por aí, eles passam por uma coisa de vai mudar, né? Faz parte, a mudança faz parte. Então, como é que a gente ajuda as pessoas a tolerar e lidar bem com essa mudança? Então, você vê valores, por exemplo, como... se realizar com a jornada. Era um valor de uma das empresas que a gente trabalhou. Curte o que você está fazendo agora. Né? Se realize, se divirta com o que você está fazendo agora. Vai mudar e ache o prazer na nova jornada. Né? Então, o propósito tem que ser mobilizador. Né? Mas o meio vai... tem que ser bom o suficiente, inclusive, para agradar não só profissionalmente aquilo que você almejou, né, para a sua carreira, mas também pessoalmente, porque eu acho que as pessoas também estão sendo incitadas, fora das empresas, a buscarem um propósito, né, a buscarem o que me motiva, o que me move, por que causa eu estou legislando, eu estou tomando as minhas atitudes. Eu acho até que, eu já ouvi também muitas coisas que chega a ser injusto, né, com novas gerações, com pessoas que estão começando agora a trilhar uma jornada, serem questionadas de qual é o seu propósito. É tão difícil encontrar, né, é tão difícil você ter essa clareza tão cedo ainda. E eu acho que empresas
empresas, e a gente está falando aí, vou falar não das empresas nativas digitais que já chegam para fazer rupturas no mercado, mas indústrias mais tradicionais, que já estão ali há 15, 20 anos no mercado, às vezes 50, 60. Elas nasceram para criar algum produto, depois elas foram se moldando, mas tudo numa lentidão muito maior, e aí começaram a trazer esses outros conceitos de se preocupar com questões ambientais, com o descarte de seus resíduos, ou seja, elas foram trilhando um caminho para encontrar um propósito ao longo do tempo e mais lentamente. Agora, de agora para agora, você já tem que definir um propósito, né, para esse negócio, e os profissionais também estão sendo exigidos, de alguma forma, a entenderem do seu propósito. Não sei se essa é a visão de vocês também, queria trazer isso daqui, mas eu acho que não dá para todo mundo ser exigido dessa pergunta, né? Ao mesmo tempo, eles encontram em ambientes corporativos que têm uma cultura bacana, que é levada por um propósito claro, uma forma de se conectar a algum propósito, né? Então, o ambiente de trabalho, ele pode abrir esse caminho, ele pode... Então, se você tem que escolher um lugar para o seu primeiro emprego, por que não, talvez, numa empresa que tem uma cultura legal, numa empresa que tem clareza, né, dos seus objetivos. Eu penso muito nisso como as empresas dando oportunidade, uma cultura bacana dando oportunidade para as pessoas também se encontrarem como pessoa, né? Enfim, comecei a falar tudo isso porque a gente estava comentando da velocidade, né, das transformações e da velocidade com que as coisas estão sendo exigidas das pessoas. Vou voltar aqui para lançar uma pergunta aqui para o Diogo, que é com relação a esse mindset, né, a liderança. Hoje a gente tem ali a questão da cultura, que em tese ela é uma demanda do RH, né, ela está no chapéu ali do RH, mas eu acredito que a questão cultural, ela está em toda a organização, né? Ela permeia ali o C-level, ela permeia os mais altos ali escalões. Como é que você percebe hoje essa modificação, essa transformação cultural nas empresas do ponto de vista dos executivos, da liderança, de quem está fazendo essa mudança acontecer? A maioria das vezes estão engajados, não estão? Como é que... Eu acho que muito tempo atrás a gente encontrou um modelo em um trabalho que falava que os líderes tinham que ter 3 competências, que era engajar, realizar e renovar. Tá. Né? Eu acho que a gente sempre cobrou como empresa que as pessoas realizassem mais. E isso tem mudado bastante. Tá. O trabalho do líder tem sido muito mais percebido como engaje as pessoas e para entregar através delas, né? Entregar por meio delas. E porque tinha uma divisão de gerente de negócios, gestor de negócios e gestor de pessoas. Mais hierarquizado, né? Mais vertical. Mais vertical, e era uma divisão que nunca existiu, de verdade. Não existe você ser o gestor de negócios que não é o gestor de pessoas. Se você tem uma equipe embaixo dela e você não está entregando por meio dela, você só está gastando recurso, né? Mas... eu acho que tem sido demandado desse gestor que ele se torne uma pessoa que engaja mais, e isso passa por entender melhor as pessoas, como elas querem ser gerenciadas, como elas funcionam melhor, entender que tem diferentes perfis de pessoas, e aí volta todo aquele papo da diversidade também, né? Vamos entender que diferentes pessoas exigem diferentes formas de gestão, diferentes apoios. E a parte de renovar, que é, você não está aqui só para gerir a operação, você está aqui para transformar essa operação também. E transformar essa operação no quê? Naquilo que a gente está pedindo como estratégia e que a sociedade está pedindo, que o mundo está pedindo. Exato. Mais sustentável, que traga valor e impacto social, que ajude a contribuir para um cenário mais positivo. E assim por diante. Muito legal. Como é que fala as 3 palavras de novo? Engaja, realiza e renova. Engaja, realiza e renova. Então, quer dizer, a gente está saindo um pouco desse mindset só realização. O engajamento, acho que a gente já está vivendo isso mais um pouco. Em outros episódios, a gente falou muito desse negócio quem não assistiu, assista. Episódio com a Luciana Alvarença, né? E a gente falou muito desse negócio de engajar com a emoção e tal. Eu acho que isso... e agora o renovar, que é essa capacidade de se transformar continuamente no mundo que se transforma. Agora, eu tenho uma curiosidade de fazer até um desafio, meio de última hora, assim. Tem uma frase famosa, acho que é do Peter Drucker, não sei se é dele mesmo, mas que fala que a rotina engole a estratégia todo dia no café da manhã, não tem isso? Da cultura engole a estratégia. A cultura engole... E aí eu queria que você, justamente falando de cultura, o que você acha dessa frase? Você acha que isso confere? Eu acho total que confere. Eu acho que... eu vejo a cultura como um vetor que tem que trabalhar em favor da estratégia.
isso é o que deveria ser, né? Mas imagina você querer ser uma das empresas mais inovadoras, mais transformadoras, e ao mesmo tempo você tem pessoas que são totalmente iguais, processos que são completamente engessados, canais de comunicação que são one way, né? Eles só fluem de cima para baixo, a pessoa não tem retorno para a organização. Como é que isso vai acontecer? Como é que essa transformação vai acontecer numa velocidade adequada? Não tem como. Você não tem input suficiente para que isso aconteça. Né? Então, eu super acredito que a gente contratar pessoas que são muito boas e não dar espaço para elas falarem é o pior que você pode fazer para a sua estratégia. Né? Você está trazendo o melhor talento e você não está dando espaço para ele trabalhar. Né? Então, tanto faz, na verdade. Legal. Eu queria saber sua opinião sobre isso, você que trabalha tanto com cultura. A gente vai fazer um intervalinho agora, rapidinho, e depois nós vamos entrar para um outro assunto que eu acho que o pessoal vai gostar e você vai gostar de conversar com a gente também. Legal. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Estamos de volta aqui, conversa com o Diogo Bronner, da Yatarrey, uma consultoria especializada em dinâmicas de aprendizagem e comunicação para empresas. E o nosso papo está uma delícia, a gente está falando sobre como a transformação cultural nas empresas tem sido, né, demandada, como é que essa mudança está acontecendo. E a gente estava falando há pouco, né, Diogo, justamente sobre dar voz às pessoas, sobre essa capacidade e essa habilidade que a empresa tem que ter de ouvir seus colaboradores. Mas, para além de ouvir, a gente também tem que ter aquela questão que é a cultura do erro, né? Permitir que as pessoas testem coisas novas e, se der errado, não sejam punidas por conta disso. Como é que você vê essa cultura do erro dentro de crescentes negócios, né, disruptivos que a gente está vendo hoje, que são experimentais, que estão começando a fazer algo pela primeira vez? Como é que você vê a cultura do erro dentro das organizações? Eu ouvi uma expressão outro dia que eu achei muito interessante, que falava de como chama um empreendedor de uma empresa que faliu no Vale do Silício, né? Que é um empreendedor experiente. Eu achei Aqui é o falido que, né? Eu acho que a gente tem que mudar esse mindset. Eu achei tão legal isso, porque quais são os erros que você não vai cometer de novo, né? E, para mim, isso passa por uma deficiência que eu encontrei poucas vezes uma solução nas empresas, poucas vezes um eco para isso nas empresas. Quando você conversa sobre ela, todo mundo fala, realmente, isso é legal, isso é importante, mas nunca acontece. Que é o day after dos projetos, né? Fala, o que a gente aprendeu com esse projeto? O que foi legal? O que não foi legal? Vamos rever aqui, vamos ver o que a gente precisa incorporar para os processos, para as próximas... A gente não tem cultura de revisitar isso. Né? Entregou o projeto, vou pro próximo. Entregou, vou pro próximo. Nossa, isso é muito legal. Eu me lembro de uma agência que eu trabalhei que tinha isso, assim, montavam-se as war rooms, né, as salas de guerra para fazer uma campanha, tudo muito rápido, não sei o que lá. Mas depois dessa operação de guerra, tinha o dia seguinte, o day after. E aí, o que foi? O que foi bom? O que foi ruim? O que a gente pode melhorar? Não para apontar dedo, acusar, mas para melhorar mesmo. Melhoria contínua, né? Um processo de melhoria. Eu acho que esse é um dos pontos mais legais, que é a gente entender que o nosso trabalho não é uma sequência de projetos, ele é um processo, né? Então a gente está entregando um monte de projetos, sim, mas dentro de um contínuo, né? E se a gente não para olhar o projeto anterior, a gente está fadado a repetir o erro no próximo. Então... Erra, mas erra diferente. Não, pessoalizar também o problema, né? Pode acontecer isso, mas isso aconteceu errado porque o Diogo, né, a pessoa do projeto que errou. Não, o processo da empresa pode estar errado e que, né, precisa ser revisto. Você sabe que uma vez eu vivenciei ainda um pouco na linha da comunicação, né? Uma situação que foi muito curiosa, que me chamaram numa sala e falaram, porque eu e mais uma outra gestora de um produto na época, e falaram, porque vocês não seguiram o processo. Aí eu perguntei para o professor,
existe um processo? E tinham duas pessoas que estavam na mesa do outro lado. Aí uma delas, e elas falaram ao mesmo tempo, uma delas falou, existe, e a outra falou, não existe. Eu acredito em quem? Foi sensacional. A minha resposta é não existe. Eu falei, então se existe, está mal comunicado, certo? Então, vamos consertar essa parte? Isso, exatamente. Mas o ponto é esse, né? Permitir que as pessoas, então, errem, mas que aprendam com o erro, né? Voltar e aprender. Você vê que as empresas estão se mobilizando mais para isso, pegando um pouquinho dessa experiência das startups? Então, a gestão do conhecimento é um problema, eu acho. Porque as pessoas estão trocando muito rápido, a gente não tem uma cultura de registro, de documentação das coisas. E as startups, o pessoal de TI, em geral, é melhor nisso, mas mesmo eles ainda sofrem, né? Então, não tem nada documentado, eu não sei o que foi decidido, por que foi decidido, como foi construído. E se em TI já é difícil, no resto é muito mais. Né? Então, a gente não tem essa cultura. E ainda com uma troca rápida de pessoas, fica muito difícil você não cometer o mesmo erro. Como é que resolve isso, na sua opinião? Eu entendo que resolve com uma melhor gestão do conhecimento, Alice. Eu acho que a gente tem que trazer para dentro dos nossos processos, para a nossa cultura, para a nossa vida, esse olhar de por que erramos. E uma vez que o time está discutindo aquilo, esse conhecimento acaba permeando o resto da companhia. Ele não precisa necessariamente estar no papel, mas ele tem que estar nas histórias da companhia. E essa é muito da minha visão de cultura. Sim, e quando você fala de registrar isso, a gente está falando que é um gancho que a gente precisava de perguntar sobre a tecnologia, né? Então, no mundo aí de inovação, a gente falou o Vale do Silício, aí você já citou, né? A tecnologia permeando tudo. Dá para você fazer registros e guardar essa história da empresa, essa gestão do conhecimento com tecnologia, né? Vocês têm processos, projetos que você fez nesse sentido, ou mesmo projetos de comunicação, de treinamento, onde você coloca a tecnologia como uma aliada, né, para ajudar as empresas? A gente tem, sim. A gente tem um caso que foi muito legal, que era eu coordenava uma grade de inovação em uma empresa, e um dos treinamentos era um treinamento de design thinking. Né? E em um determinado momento eu perguntava para as pessoas naquele treinamento, quem aqui esteve no ponto de venda nos últimos 6 meses? E tinham 50 pessoas na sala e ninguém levantava a mão. Quem aqui falou com um consumidor nos últimos 6 meses? Ninguém levantava a mão. E eu saía daquilo muito frustrado. Não vai dar em nada esse negócio, né? Como é que a gente pode ajudar isso a ser transformador? E a gente criou uma tecnologia que entregava semanalmente para as pessoas pequenas tarefas para elas. Então, essa semana você só tem que fazer uma coisa. Vai num ponto de venda que vende a sua marca e conta para nós uma coisa que que te chamou a atenção, que você percebeu. E ele gravava um videozinho de 1 minuto ou tirava uma foto de alguma coisa que ele percebeu e trazia. Na hora que ele trazia isso, a gente mandava uma segunda tarefa para ele. Agora, vai conversar com o consumidor e pergunta para ele o que ele gostaria de ter atendido, o que incomoda ele no processo de compra e conta para nós. Né? Grava essa resposta dele e manda para nós. E passo a passo a gente ia entregando uma tarefa nova para essa pessoa e coletando o input dela. Então era ao mesmo tempo uma pesquisa e um microprocesso de gestão de mudança ali para que a pessoa começasse a internalizar aqueles comportamentos e começasse a praticar aquilo e tornar aquilo rotina. Natural, um hábito. Poder sair do escritório, gente, parece que não, mas parece loucura, né, falar isso, mas nem sempre um colaborador ele é incentivado a poder sair do seu escritório e ir num ponto de venda da marca, do produto que ele representa. E que informação valiosa que ele traz, né? Muito. Quando ele tá indo pautado, né? Com certeza. E quantos erros, né? De novo, a gente comete porque a gente não faz isso. De novo, né? Já vimos de tudo, de produto que não cabe na prateleira, né? Opa! Meu Deus! Já? Assim, investindo milhões na embalagem, numa linha de produção e tal, e você vai chegar lá e não vai. Não cabe. Na ponta não cabe. Não cabe na prateleira. Ou faz um material de ponto de venda que não se diferencia na gôndola. Ou você cria um projeto que ele é inimplementável porque, puxa, o meu consumidor não tem celular. E eu tô fazendo toda a comunicação para ele baseada em uma comunicação móvel. Né? E ele não tem celular, não tem Wi-Fi onde ele tá. Eu acho que é um pouco dessa visão de não achar que isso é do marketing, isso nessa demanda é de tal área, porque quando a gente estava falando dessa verticalização que havia dentro das empresas e a gente está vendo um movimento agora de uma horizontalidade, ou no mínimo de que elas trabalhem de uma forma mais colaborativa entre as áreas,
tá permitindo isso, né? Eu não endereçar, isso daqui é o marketing que errou, de pensar que, não pensar que não ia caber na gôndola. Não é que o marketing errou, faltou alguém, qualquer pessoa de qualquer área, sair da cadeira e ir lá no ponto de venda olhar, né? E dar uma opinião. Então, eu acho que essa corresponsabilidade, se sentir corresponsável, é algo que tem que estar, né? E vem crescendo dentro das empresas para que mais pessoas opinem e para aquela melhora, para aquele objetivo que se espera alcançar, né? Eu acho que você mencionou... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente estava falando das principais demandas das empresas e essa é uma das que tem aparecido bastante para a gente. É esse olhar para o consumidor, essa centralidade do cliente, né? Que é... O que está acontecendo no ponto de venda? Como esse cliente está se comportando? E, para mim, esse é um dos grandes diferenciais que um jovem profissional pode ter. A gente falou sobre isso, né? Cara, frequenta o ponto de venda, porque você vai trazer um olhar que nunca vão poder falar que está errado. Você sabe o que está acontecendo lá. E está todo mundo perdido na operação, com 1000 trabalhos para fazer, eu não consigo ir no ponto de venda. Você pode ainda. Vai lá, né? E se torne mais útil, mais valioso por trazer esse olhar fresco. Você tem uma interpretação diferente, você tem um olhar diferente daquilo e você consegue trazer informações que mais ninguém está trazendo. Que legal, o olhar desses nativos digitais, que tem um olhar diferenciado, né? A gente já falou isso, um olhar mais crítico, né? Nessa realidade híbrida que a gente está vivendo em todos os sentidos, em casa e no trabalho, digital e físico. Eu tenho curiosidade de saber mais projetos assim, inovadores que você fez usando tecnologia. Eu sei que você já mexeu com chatbot, aplicativo, gamificação. Esse foi um projeto que foi bacana. Teve um segundo projeto que a gente fez recentemente com a Raia Drogazil, né? Eles chamam agora. E é um projeto de sustentabilidade no qual a gente falou com 50 mil pessoas, que são os colaboradores lá. E o que a gente fez foi criar uma ficção interativa, onde a gente colocava o usuário, o participante, como um piloto de uma nave espacial e ele tinha que lidar com dilemas que aconteciam naquela nave espacial ao longo de uma jornada para colonizar um planeta. E esses dilemas, eles pautavam aquilo que aquela sociedade ia se tornar. E esses dilemas passavam por... não tem comida suficiente para as pessoas. Devemos usar defensivos agrícolas aqui ou não? Né? Você foi para o lúdico, né? Você foi para um ambiente lúdico que não era sobre a realidade da empresa, mas as decisões que o colaborador tinha que tomar nessa ficção, ela tinha que levar em conta o que a empresa prega também, né? A responsabilidade. Ela tinha que levar em conta o que a empresa prega, mas mais do que isso, cara, ela tinha que mostrar as consequências daquela decisão para as pessoas. Né? Então, a gente tem que empoderar as pessoas para tomarem aquela decisão e dar uma visão que traz o longo prazo para o agora, que torna o coletivo mais próximo e que efetivamente mostra que o que ele decide tem influência, tem consequências. Né? E às vezes os temas não são tão simples assim quanto a gente acha que eles são ou deveriam ser. Né? Ninguém toma uma decisão para ser malvado, mas porque tem outros fatores que estão influenciando aquilo. Então, vamos entender que aquele contexto é mais complexo do que ele parece. Vamos estudar isso e vamos se empoderar para ver os impactos de cada uma das decisões. Sim, porque não tem a decisão boa ou a ruim, né? A polarização, o mal e o bom, o ruim, né? O certo e o errado. A decisão vai ter consequência boa e ruim, qualquer que seja ela. Eu brinco com a minha sócia que fala, qual problema você quer ter? Mas o problema você vai ter. Você vai ter. Qual você quer? Você lida com as batalhas que você quer lutar, né? Eu acho que é muito isso. Quando você toma consciência de que você vai ter batalha, vai ter desafio e encarar e escolher quais, né? Acho que é uma consciência, é um empoderamento muito importante. Eu acho que para o profissional e para as empresas, né? Assim como empresas tomam decisão de contratar projetos como esse, né? Projetos que vão trazer essa reflexão para o colaborador. Eu acho que tem que ser corajoso. São empresas corajosas que estão, acho que, trazendo... Que pode ouvir o que não quer, né? Que quer ouvir, exato. Pode ouvir o que Já não teve quer. caso de empresa que ouviu o que não quer? Opa! Eu acho que... Pode contar? Conta aí, sem citar nomes. A gente tem casos deliciosos, assim, do tipo... queremos ser uma empresa mais sustentável, falando de valores, né? Sustentabilidade é um dos nossos valores. E um gestor de fábrica levanta a mão e fala, quando quebra o filtro, eu tenho que parar a produção ou não? Esse é um dos momentos que a gente fala, é pra valer ou não é pra valer? Essa empresa fala, não, continua a produção. Então já entendi como então a já banda entendi, toca. exatamente. Então já entendi. O
wash, né, que eles falam, esse negócio do discurso muito diferente da prática, walk the talk. Mas eu acho que nesse mundo das redes sociais, né, tipo, voltando um pouco para a tecnologia, nova economia, tá tudo muito transparente. Então, o gestor, ele né, levanta e pergunta se tiver filtro e ele pode colocar na rede social, né? É mais ou menos, eu acho, sabia, Alice? Eu acho que sim, ele pode colocar na rede social, mas a gente acabou de ver um caos da Caixa Econômica, falando integridade é um dos nossos valores, meritocracia é um dos nossos valores, e de repente tem um monte de assédio. Sim, não é só um, né? Um foi só o estopim, né? Um monte de gente que é super qualificada e foi colocada de canto lá como atendendo na agência. Então, assim, o que precisou para isso acontecer, isso ganhar visibilidade? Né? Por que isso não ganhou visibilidade antes? E aí acho que convida as pessoas ao papel de cada um de levantar a mão e falar, não tá certo. Né? A cultura é tão forte, né? A cultura do silêncio, nesse caso, né? A cultura do medo, do né? medo. Não tem a coragem de falar nem dentro de casa, que dirá fora, né? Que dirá numa rede. Dentro de casa, a gente fez um projeto de cultura no qual o Ombudsman falava, as pessoas morrem de medo de que aquilo que eles estão trazendo pra gente vaze. Né? E aí eu acho que o mais curioso que ele falava, não vaza por causa da gente, vaza porque ele chega no colega e fala, eu contei pro Ombudsman que aconteceu tal e tal coisa. E o colega fala. Olha isso. O programa então esse sigiloso. É o cuidado. O programa é sigiloso, a empresa até tá fazendo o papel dela direitinho, só que o comportamento, e aí a cultura, né, não tá sendo condizente com os processos, com os sistemas, com os ritos. É muito difícil mudar uma cultura de uma empresa grande, né, você falou aí, num caso de 50 mil funcionários, mudar uma cultura assim com 50 mil pessoas, eu não vou exagerar tanto, mas você atua com empresas, às vezes né? Com 100 é difícil. Às vezes com 10 é difícil, né? Dentro de casa é difícil a gente mudar a cultura, né? É difícil. O que você acha? Eu acho super difícil. Eu acho que eu vejo cultura como os comportamentos que a gente pratica todos os dias. Né? Quanto mais gente, mais comportamentos. E a massa crítica é maior. E acho que tem formas e formas de fazer isso. Uma das formas é, vamos trabalhar com o grupo que a gente tem aqui e vamos ajudar essas pessoas a entender o que elas têm que mudar e por que elas têm que mudar. E tem uma segunda forma, que não são excludentes, que é, eu li num artigo outro dia, cultura é quem você contrata, demite e promove. Né? Então, e do que a gente está falando? De trazer comportamentos que são condizentes com o que a gente gostaria, de mostrar lideranças que são exemplos, aí, bastiões do que a gente acredita, e de pegar as pessoas que não estão de acordo com o que a gente acredita e falar para elas, cara, acho que o seu lugar não é aqui. Não estou nem dizendo que você está errado, eu só estou dizendo que não é aqui. Né? A gente acredita em coisas diferentes. Nós não vamos ser felizes com você aqui, você não vai ser feliz com a gente. Né? Acho que você pode ser mais feliz em outro lugar. Não é fácil, né? Não é fácil mudar a cultura. Né, a Luísa Trajano tem uma frase muito boa também, assim, na época da pandemia, ela foi muito ativa, né? Falando que a cultura, antes dessa... E a Magazine Luiza, conhecida como uma das que mais fizeram transformação digital, né? Desde muito tempo. Mas que, assim, antes da transformação digital, vem a transformação cultural, né? Então, o povo só fica falando de transformação digital, mas às vezes esquece um pouco que, assim, o digital é só a ferramenta. A cultura que pega, né? Que precisa ser moldada, realmente. Você tem percebido que as empresas se preocupam com a cultural antes da digital ou... Sim, tenho visto, sim. Os processos têm aparecido de transformação digital com uma vertente de cultura, especialmente uma coisa metodológica, o Agile, com as squads e tal, isso tem aparecido bastante. Mas algumas empresas, elas se conscientizam da mudança cultural durante o próprio processo de transformação digital. Sim. Fala, putz, nós estamos dando um monte de ferramentas para as pessoas aqui, elas continuam trabalhando do mesmo jeito. É a história de fazer call do escritório em vez de fazer em casa. A tecnologia existe, mas por que você está vindo para cá fazer call? Tanto faz aonde você está. Aí vem, não, porque me obrigaram a vir para cá. Me obrigaram a vir 2 vezes por semana. Aí o pessoal de Facility está assim, mas não tinha mais mesa e cadeira. Agora eu tive que colocar mais um monte de mesa e cadeira. Obrigaram, e passa um mês, a pessoa pede demissão, que é outra coisa também, né? Qual que é o propósito de eu vir aqui, sair da minha casa, pegar trânsito, vir aqui para fazer uma reunião que eu podia fazer em casa? Aí a pessoa vai lá e pede demissão, então tá passando por esse... Você falou, né, do turnover que tá muito alto, ninguém tá ficando muito tempo, né? Eu acho que aí tem uma coisa que é bem curiosa também, né? Porque
os vínculos, eles esgarçaram, né? Com o que você cria vínculo quando efetivamente o que você faz é clicar lá e falar, hoje eu estou falando com a empresa X, cansei, desliga aquele vínculo, liga outra, agora eu tô falando com a empresa Y, continua tudo igual, eu tô aqui na minha casa, o que eu vejo é tudo igual. Então... Eu vi isso, hoje em dia a gente muda de emprego sem sair da cadeira, sem mudar de cadeira. Olha que engraçado. Que nem mudar no canal de TV, né, com controle remoto. Você muda a sua tela no computador. Como é que cria vínculo? Então, Dá o segredo aí. O papel da comunicação também, né, para criar esses vínculos. Eu acho que tem... Eu acredito em relações entre pessoas. Então, sim. eu tenho um pouco como é que eu vou dizer? De desconfiança com o digital à medida que ele automatiza coisas que eu acho que não deveriam ser automatizadas. Né? E acho que aí, claro, né, tem a decisão de o que vamos automatizar e o que não vamos automatizar. Mas vamos dar um exemplo aqui. Processos de onboarding. O processo de onboarding virou quase que um canal de YouTube em algumas empresas. Entrega esse vídeo, depois entrega esse vídeo, depois entrega esse vídeo. Cara, mas com quem que eu vou trabalhar? O funcionário não sabe. A gente não apresenta ele. Sabe aquela coisa de pegar o cara pela mãozinha e levando nas mesas e falar, olha, esse é o João, essa é a Maria. Não tem mais isso. Como é que é importante. Você tá falando uma coisa, a gente teve um episódio aqui com o Anselmo, que é o dono dessa casa, né, é o CEO da J-Play. A Cássia vai lembrar, ele falou disso, né? A Cássia falou, o que funciona no digital? Ele falou, processo de onboard, eu acho que não funciona. Mesmo eu sendo uma produtora e tal, a gente faz, mas assim, a gente acha que não, né? A gente até recomenda que não, que tem que ser, tem coisas que tem que ser olho no olho, né? Sabe como eu acho que ele funciona no digital? À medida que ele padroniza os eventos que tem que acontecer. Mas o evento pode ser um encontro entre duas pessoas. Né? Agora procura pelo head da área de finanças e vai almoçar com ele. X. É um exemplo. Agora vai falar com a pessoa do recursos humanos para entender quais são os benefícios. Mas... ele dá consistência, ele padroniza a experiência, mas por que essa experiência tem que ser individual? Não está escrito em nenhum lugar que ela tem que ser individual. Tem uma preocupação com escala e sim, devemos escalar tudo aquilo que pode ser escalável com ganho de qualidade ou minimamente sem perda. Mas se está tendo perda... Vamos repensar. E é isso, é uma conexão das duas coisas, né? Você usa a tecnologia para criar esse guide, como vai ser a experiência, o passo a passo da experiência, mas a experiência em si é vivida de forma pessoal ainda, né? É muito bacana, eu acho que tem esse apelo. E outra, quando a gente puxa um pouquinho para a comunicação, a tecnologia também tem ajudado muito, a gente falou do onboarding, né? Que é a situação do colaborador chegando na empresa. Mas a gente tem outros movimentos, outros momentos da jornada, né? Desse colaborador dentro de uma companhia. Como é que você vê tecnologia inserida nisso, em formas novas de comunicar, em formas novas de todos os stakeholders, não falando só de colaborador, é que a gente está falando um pouquinho de cultura, então acaba pegando, mas a gente sabe que tem empresas que lidam muito com terceiros, com parceiros, com representantes. Como é que você vê aí? Dá alguns exemplos de comunicação, ferramentas de comunicação que usam tecnologia e estão ajudando hoje em dia. Eu vejo muito a comunicação... Antes disso, né? Vou trazer de volta para o tema da cultura. Eu entendo cultura como as histórias que se contam sobre uma organização. Seja contada por qualquer stakeholder, pelo acionista, ou pelo colaborador, ou pelo fornecedor. Então, eu vejo a comunicação como uma forma de dar visibilidade para... fazer a curadoria e dar a visibilidade para essas histórias que mostram quem nós somos. Né? Então, acho que indo para alguns exemplos, assim, a gente teve uma empresa que era uma empresa que planta laranjas, né? E a gente falava para eles, o que é trabalho em equipe? A gente pode dar um exemplo do que é trabalho em equipe e falar competências complementares e tal, mas o catador de laranja ia lá e contava para a gente assim, na hora que tem uma praga na laranja, se você não pulveriza ela em 24 horas, toda a plantação, ela está perdida. Então, a gente precisa que todo mundo venha aqui e todo mundo passe a noite aqui e o dia aqui fazendo isso para salvar a plantação e, consequentemente, o trabalho das pessoas. Isso é trabalho em equipe.
Você concorda que uma história como essa tem muito mais valor do que uma descrição genérica? Com certeza. Então, a gente capturar essas histórias e dar visibilidade para elas é aquilo que vai mostrar quem nós somos de verdade. E aí é que entra a comunicação. Toda empresa tem história, né? Que coisa, toda empresa tem muita história interessante. Basta ter esse olhar de que a comunicação vem para traduzir essas histórias, né? E quando você pergunta para as pessoas como é que é trabalhar aqui, elas não te contam com uma descrição, elas te contam como história. É isso mesmo. Porque uma vez eu precisei, o pessoal que é ótimo. Por quê? Porque eu precisei de uma ajuda no meu departamento e as pessoas vieram e ajudaram. Esse é muito o nosso jeito de trabalhar na ETARREI, é dar plataformas para que as pessoas consigam entender as próprias histórias e colocar elas para os outros de uma forma disponível. Nossa, que bacana. Não importa se essa plataforma é digital ou física, né? Não importa. E que dentro do digital, qual é, né? Porque ainda dentro do digital a gente tem desde vídeos que podem trazer isso, vídeos de depoimento, a gente tem chatbots, a gente tem games, aplicativos, canais de comunicação interna, ou seja, tem uma série de recursos aí que permitem levar as histórias adiante. A gente pode ficar o resto do dia aqui falando sobre esses recursos, mas várias dicas, hein, pra quem tá ouvindo, e várias dicas legais. Mas agora nós vamos pegar o nosso quadro, né, o nosso grifo, nosso quadro, nosso grifo. E Cássia, qual que é o seu grifo do episódio? O que eu posso destacar aqui, dentre tantas coisas legais? Eu acho que eu grifo aqui a questão da cultura, né, o que o Diogo falou lá atrás sobre as empresas serem capazes, entenderem que elas precisam ser capazes de lidar com as incertezas. Porque quando a gente ouve a palavra cultura, parece que automaticamente nos leva a algo que precisa ser, que é estanque, que foi construído e que as outras pessoas têm que se encaixar nela. E não, né? Entender que a cultura, ela é o guia, ela nos guia, ela é aquilo que falam da gente, ela é aquilo que a gente gera de histórias dentro da empresa. E para você hoje em dia ter uma cultura atrativa, gostosa, boa, que faça combinar, dar esse match entre um colaborador que queira ficar e a empresa que precise daquele talento, eu acho que tem que ter essa capacidade de lidar com as incertezas, sabe? De se moldar também, de ir se adaptando. Eu fico muito feliz e vou ficar cada vez mais, quanto mais empresas estiverem com essa mentalidade, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa de lugares mais flexíveis aí e espaços, ambientes de trabalho cada dia mais flexíveis. Mais saudáveis, né? E eu acho que o Diogo trouxe uma coisa no finalzinho aqui que eu vou destacar como grifo, que é a cultura são as histórias que as pessoas contam, né? Eu achei muito forte isso e acho que a gente pode usar isso não só nas empresas, como na nossa própria vida pessoal, né? Que história que a gente conta da gente mesmo. E ressignificar essas histórias. Então, a gente está falando de cultura, mas a gente está falando de pessoas, da vida, seja ela profissional, pessoal, tá tudo junto, né? Muito legal. Diogo, eu queria agradecer muito a sua participação no episódio. Com certeza, assim, acho que a gente tem muito mais para trocar e vamos trocar isso mais para frente, mas assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final, falasse da ETARREI, deixasse seus contatos, para as pessoas também te conhecerem, te acompanharem e a gente continua essa conversa mais para frente. Legal. A ETARREI a gente... Bom, primeiro as pessoas podem me encontrar no diogo@yatahei.com.br. Quer dizer, hoje é um bom dia, aliás. ETARREI quer dizer, hoje é um bom dia. Sim, legal. Tem muito a ver com essa crença nossa de que prontidão para mudança, de que a gente tem que estar disposto para mudar. E procurem pela gente, vamos conhecer casos. Gostamos muito de conhecer desafios novos e gostamos muito de desenvolver soluções novas. Assim, esse é o nosso barato. Legal. A gente adora desenvolver tecnologia, a gente adora desenvolver metodologia e temos muito prazer em conhecer novas empresas, novos setores. É muito gostoso. E vamos mudar juntos. Vamos conversar. Como eu comecei no início do episódio, vamos montar essa rede juntos. Tem muita coisa para ser feita nas empresas, né? Cássia, você quer terminar? Se você tá gostando desse papo e quer entrar para essa conversa, entrar para essa rede, a gente tem também um e-mail dentro da Curatas, que é o falecom@curatas.com.br. Siga a Curatas em nossas redes, LinkedIn, no Instagram, somos Curatas, e nos principais canais de streaming, Spotify e YouTube também. Se você gostou deste episódio, está com a gente até aqui, eu acredito que deve ter pego um papel e uma caneta para anotar boas dicas. Se não fez isso, volta ali, reouve e anote essas dicas e compartilhe com as pessoas da comunicação, da nossa comunidade, desse nosso ecossistema, para que a gente tenha melhores ambientes daqui para frente e sempre. Ok, obrigada, gente. Obrigada, Diogo. Tchau, tchau.